Romanos 12, versículo 11, eu quero pedir toda a atenção nesta noite para você ouvir, glorificando ao Senhor e se alimentando da palavra de Deus. Diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Só até aqui. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, por volta de 56, ele ainda não havia estado em Roma. Não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja dos Romanos. O apóstolo Paulo escreveu esta carta, e numa das passagens da sua escrita, ele manifestou o seu desejo íntimo, o seu grande desejo de estar com os irmãos em Roma. Mas o apóstolo Paulo disse que por algumas vezes ele tinha sido impedido de ir até a cidade de Roma. Por quê, meus irmãos? Porque quando Paulo vai pregar na cidade de Roma, quando Paulo vai para a cidade de Roma, ele já está no final do seu ministério, e em Roma ele vai ser condenado à morte. E o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, primeiramente, meus irmãos, para dizer que a fé daquele povo que havia se convertido de todo o coração ao Evangelho de Jesus Cristo estava sendo conhecida por toda a igreja e em todo o mundo. E por que, irmãos? Não era para menos. A cidade mais importante, a sede do governo mundial naquela época, estava na cidade de Roma. Ser um cidadão romano naquela época, irmãos, não era pouca coisa. As pessoas compravam a cidadania romana por causa do status social que ela trazia. E Paulo escreve à igreja que nasceu agora na cidade de Roma para deixar algumas coisas muito claras acerca do Evangelho de Jesus Cristo, que agora eles estavam conhecendo. É nesta carta aos Romanos que Paulo deixa claro, irmãos, que existem dentro de nós duas naturezas que estão guerreando entre si. O apóstolo Paulo disse que a nossa natureza adâmica, quando nós aceitamos a fé em Jesus Cristo, ela agora é subjugada dentro de nós pela nova vida no Espírito. Porém, o apóstolo Paulo disse que existe um combate, uma guerra constante, porque a velha natureza, ela quer sair para fora e dominar novamente o curso da nossa vida. Então o apóstolo Paulo escreve aqui, ao longo de toda a sua carta aos Romanos, ele deixa claro que Deus só aceita que aquele que vem para a sua presença o sirva no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E não somente o sirva no Espírito. O apóstolo Paulo exortou a igreja dos Romanos que esta nova natureza espiritual que eles haviam recebido precisava ser alimentada, que os crentes romanos tinham um grande compromisso, uma grande responsabilidade diante do Todo-Poderoso, a responsabilidade de dar crescimento à sua natureza espiritual, através do poder de Deus, através dos atributos morais de Deus. Por isso ele escreve esta carta aos Romanos. E nesta carta aos Romanos, ele deixa claro também, meus irmãos, no capítulo de número 5, que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí ele escreve dizendo: Deus encerrou todos debaixo do pecado, para usar com todos de misericórdia
em Jesus Cristo. E se em Adão todos estão condenados, em Jesus Cristo pela fé todos estão salvos. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve com estes propósitos a sua carta aos Romanos. Mas eu li, meus irmãos, o capítulo de número 12 e me chamou muita atenção o versículo de número 11 que nós lemos, na parte B deste versículo, onde ele escreve para os romanos: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E por que Paulo escreve isto? Porque no capítulo 12, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 21, ele vai apresentar uma série de coisas que os romanos crentes em Jesus Cristo deveriam praticar na sua vida cotidiana para ir se aproximando gradativamente de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro que agora que eles aceitaram a fé em Jesus Cristo, eles deveriam praticar algumas coisas que ele descreve no capítulo 12, a partir do versículo de número 9, para ir crescendo espiritualmente. E por isso que ele escreve no versículo 11, na parte B do versículo 11: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Porque, irmãos, eu compreendo que tudo que Paulo descreve, do versículo 9 ao versículo de número 21, está pautado, está baseado no versículo de número 11: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ele estava dizendo para a igreja de Roma que se eles fossem fervorosos no Espírito, eles conseguiriam fazer também todas as demais coisas que ele descreve do versículo 9 ao versículo de número 21. A Bíblia mostra, irmãos, muitos homens na sua extensão que foram fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Mas eu quero destacar nesta noite um obreiro que ajudou muito na pregação do Evangelho nos tempos do ministério do apóstolo Paulo, que está lá no capítulo de número 18, louvado seja Deus, e versículo 24 do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz o seguinte: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Enquanto Paulo empreende a sua segunda viagem missionária, na frente dele, antes que ele chegasse a Éfeso, chegou, a Bíblia diz, um varão de Alexandria, um judeu de Alexandria, chamado Apolo, que começou a pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz dá alguns atributos para esse homem, algumas qualidades que Apolo tinha. A Bíblia diz que este varão era poderoso nas Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus, portanto, era um obreiro preparado para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Este varão, diz a Bíblia, era um varão eloquente, mas não era só isso, ele era fervoroso de espírito, diz a palavra de Deus. E no versículo que nós não lemos aqui, a Bíblia diz que ele começou a pregar na sinagoga de Éfeso, e ele convencia tanto a judeus como a gregos, todo mundo que escutava a pregação do Evangelho por intermédio de Apolo era conhecido. E a Bíblia diz que Apolo mostrava pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e ele era fervoroso de espírito, ainda que não conhecesse perfeitamente a graça de Deus. E a Bíblia diz que dois obreiros, Priscila e Áquila, quando ouviram a pregação de Apolo,
identificaram que ele era um homem de Deus, porém precisava de uma instrução mais plena acerca da graça de Jesus Cristo, e ele foi instruído por estes homens, estes obreiros da palavra de Deus, na palavra de Deus, e continuou o seu ministério. Este é apenas um dos exemplos de homens que Deus levantou, que eram fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas eu quero voltar com os irmãos para o texto original que nós lemos nesta noite, no livro de Romanos, no capítulo de número 12. Nós lemos aqui no versículo 11, que a Bíblia diz que nós devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos aqui que Paulo escreveu a partir do versículo de número 9. E ele escreveu algumas coisas para os romanos que eram difíceis de fazer. E tem algumas coisas que eu quero destacar aqui, irmãos, que são especialmente difíceis de ser praticadas. E muito mais para os romanos era difícil. Vamos ler aqui, meus irmãos, no versículo de número 12, do capítulo também de número 12, onde Paulo escreve dizendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. São três coisas aqui no versículo 12 que os crentes devem praticar, diz o apóstolo Paulo. Alegrai-vos na esperança. Por que Paulo está escrevendo isso, irmãos? Porque os irmãos sabem que é fácil a gente se alegrar quando a gente recebe uma bênção, quando a gente recebe um milagre, quando chega a nossa vitória, quando aquilo que nós estamos pedindo, que nós estamos esperando, chega na nossa vida. Então nós nos alegramos. Todo mundo se alegra quando é abençoado, quando recebe alguma coisa boa, uma notícia boa, quando recebe um presente, quando é abençoado por Deus. Todo mundo se alegra. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, que o verdadeiro crente, ele se alegra na esperança. Ele não tem em mãos ainda aquilo que ele está pedindo para Deus. Ele não recebeu ainda. Ele não consegue tocar ainda naquilo que ele está pedindo, quem sabe em oração, naquilo que ele está esperando, porque é somente uma esperança ainda. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que uma das qualidades do crente em Jesus Cristo é que ele se alegra na esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E por que, irmãos? Porque a esperança do crente salvo, ela é construída em cima da base da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para o crente salvo, a esperança é como se ele já tivesse conquistado, é como se ele já tivesse alcançado o seu objetivo. A esperança deve trazer alegria. Por isso que Paulo escreve aqui: alegrai-vos na esperança. E eu estou pregando nesta noite para irmãos e para irmãs que com toda certeza podem me dizer nesta noite: eu ainda não recebi a minha vitória. Nós entramos em 2018, estamos já chegando na metade do ano e o meu milagre ainda não chegou. Eu pensei que logo que nós entrássemos em 2018, que seria um novo tempo para a minha vida. Eu recebi até profecia que tudo ia mudar na minha vida, e já vai mais quase meio ano e não aconteceu nada. Eu ainda estou esperando. Mas a palavra de Deus para você, querido irmão e querida irmã, é que você tem que estar alegre na esperança. E por quê? Porque você está esperando por fé, e quem espera por fé aquilo que Deus prometeu, ou uma coisa justa, algo justo que está buscando de Deus, que você tem certeza que Deus vai te conceder,
Isto é motivo de nós estarmos alegres. Alegrai-vos, disse Paulo, na esperança. As pessoas não conseguem mais se alegrar na esperança, irmãos, porque para se alegrar na esperança tem que se produzir o fruto do Espírito, já que a esperança ela é construída em cima da base da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém consegue ter esperança se primeiro não tiver fé. Primeiro a pessoa crê e depois a pessoa espera, e a pessoa espera porque ela crê. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém consegue esperar se não tiver fé. É por isso que a longanimidade de muitos crentes acaba logo. Eles até esperam, mas durante um tempo limitado. Quando eles acham que não devem mais esperar, eles esmurecem, porque não constroem a sua esperança em cima da base da fé. Mas a Bíblia mostra inúmeros exemplos de homens e mulheres que construíram a sua esperança em cima da fé. Abraão é um dos homens que esperou 25 anos pelo seu milagre. Ele tinha esperança porque ele tinha fé no Deus Todo-Poderoso. E é isso que Paulo está dizendo aqui para os romanos: vocês precisam estar alegres na esperança. E ainda diz aqui, irmãos, na segunda parte do versículo de número 12: sede pacientes na tribulação. Mas não é somente ser paciente, porque ainda aqui no livro de Romanos, no capítulo de número 5, parece que os crentes da igreja primitiva não somente eram pacientes na tribulação, mas eles se alegravam quando a tribulação chegava. Por isso que Paulo escreveu no capítulo 5 dizendo que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque as tribulações, para os crentes primitivos, eles pensavam desta maneira, que a tribulação ela produz maturidade espiritual. E os crentes não somente eram pacientes, eles agradeciam a Deus: muito obrigado, Senhor, veio uma tribulação sobre a minha vida, então eu vou crescer espiritualmente. Mas os crentes de hoje não. Quando vem a tribulação, nós murmuramos de Deus. Quando vem a tribulação, nós reclamamos de Deus. Quando vem a tribulação, a alegria de servir a Deus vai embora, porque nós estamos prontos para tudo, menos para sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos prontos para tudo, menos para permitir que Deus opere em nós o nosso próprio crescimento espiritual. Mas se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo vai me dizer: irmão, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser uma pessoa madura espiritualmente. Mas para isso, irmãos, há um caminho a ser perseguido, a ser seguido, e com toda certeza este caminho passa pela tribulação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sede pacientes, disse Paulo. A pessoa que está passando pela tribulação, irmãos, ela não tem outra coisa para fazer a não ser esperar com paciência, porque não vai passar aquela tribulação. Se Deus deseja de fato realizar um trabalho de maturidade espiritual na nossa vida, não vai passar. Nós podemos chorar, nós podemos espernear, meus irmãos, mas não vai passar até que tenha se cumprido o processo do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Quantos creem nisso, meus irmãos? Glorifique a Deus nesta noite. Eu tenho uma boa notícia para você, querido irmão e querida irmã, que veio no culto nesta noite dizendo: eu já estou cansado, eu já estou cansada, eu tenho chorado. Deus conhece a minha tribulação, os irmãos não conhecem, o pastor não sabe, a igreja não está vendo, mas Deus conhece. Eu tenho sofrido muito, estou sendo atribulado, atribulada, não sei mais o que eu vou fazer. O Espírito de Deus nesta noite, Ele está dizendo para você, querida igreja, que Ele vai te ajudar. Continua com paciência, perseverando, porque esta tribulação tem um propósito de Deus na tua vida.
Quantos creem nisso, meus irmãos? Glorifique a Deus. Esta tribulação tem um propósito de Deus na tua vida. Deus nunca vai permitir que a tribulação venha sobre a vida do crente apenas para que ele seja afligido e Deus fique contemplando de cima a nossa aflição como se ele tivesse algum prazer nisso. Ele não tem prazer nas nossas dores. É que ele precisa permitir estas coisas para que nós possamos ir amadurecendo e produzindo o fruto do Espírito. Foi isso que Paulo disse para os romanos. E ainda no versículo 12, irmãos, na última parte ele diz: perseverai na oração. Mas depois de passar por tudo isso, quem é que consegue perseverar na oração? Nós oramos durante um certo tempo, mas como nos falta a esperança, porque nós não construímos a esperança em cima da base da nossa fé, e também não temos paciência na tribulação, nós também não conseguiremos perseverar na oração. Nos faltará perseverança. Vai chegar o momento da nossa caminhada que o nosso coração estará tão carregado, tão cheio, que nós já nem conseguiremos mais orar, e aí deixamos, meus irmãos, a última ferramenta que poderia ir nos ajudando a conseguir ter fé para ir caminhando. Deixamos a oração de lado. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja: não, vocês não podem deixar a oração, vocês precisam perseverar na oração, disse o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda, meus irmãos, ele escreve aqui, para nós adiantar nesta noite, no versículo de número 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa difícil, irmãos, é uma coisa dura que Paulo está escrevendo aqui. É duro, meus irmãos, porque a lei dizia que eu devo amar os que me amam e aborrecer o meu inimigo. A lei de Moisés dizia, irmãos, que se alguém me desse um tapa, eu devolveria 2 tapas. Aleluia, glória a Jesus. Que eu deveria retribuir o mal que as pessoas me fazem. Mas o Evangelho diz aqui: não, vocês devem pagar o mal com o bem, disse o apóstolo Paulo. Por quê, meus irmãos? Ele escreve ainda aqui em Romanos: minha é a vingança, diz o Senhor, e eu darei a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora não é, meus irmãos, somente para abençoar os que nos perseguem, não é para amaldiçoar, disse o apóstolo Paulo. E talvez a gente pense às vezes: não, mas eu vou dar só uma amaldiçoadinha e depois eu abençoo. Não, o apóstolo Paulo disse: abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis. Que maravilha, meus irmãos. Parece que a gente experimenta uma nova comunhão com Deus quando a gente abençoa em oração aqueles que porventura se levantam contra as nossas vidas ao longo da nossa caminhada. Parece que a gente sente uma alegria muito grande de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque estamos fazendo a vontade de Deus. Querida igreja, querido irmão e querida irmã que está ouvindo a pregação do Evangelho nesta noite, talvez tenha lá no teu trabalho, irmão e irmã, alguém que esteja te incomodando muito, que esteja te atribulando. Talvez tenha alguma pessoa que você conheça que esteja no teu encalço ali te incomodando e não te larga, e às vezes dá uma vontade de amaldiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu me lembro quando o Senhor Jesus chegou com os discípulos lá em Samaria e que eles não receberam o Senhor Jesus. Os discípulos chegaram e disseram: nós vamos amaldiçoar, vai cair fogo no céu, eles vão morrer tudo. E o Senhor Jesus disse: não, eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar as almas dos homens. Por isso que o apóstolo Paulo diz para a igreja: abençoa aqueles que te perseguem e não amaldiçoa. É difícil, irmãos, só é possível praticar estas coisas que Paulo está dizendo aqui, do versículo 9 ao versículo 21,
se nós formos fervorosos de espírito. De outra maneira, não será possível fazer estas coisas. É por isso que muito crente nunca consegue chegar nem perto deste nível de fé, porque não é fervoroso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque servir para Deus, servir a Deus para Ele é algo normal, é algo banal, é mais alguma coisa que completa o pacote da sua vida. Servir a Deus é só mais alguma coisa que ele faz diariamente, é isso, vem na igreja e vem para casa. Mas Paulo diz que não é assim. Ele diz: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E fervor quer dizer dedicação, zelo, não é de qualquer maneira. Quantos estão entendendo isso, meus irmãos? Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Ser fervoroso é o oposto de ser desanimado, de ser apático. É diferente, irmãos. É o oposto da apatia espiritual que nós estamos vivendo no século 21. Ser fervoroso é diferente. Ser fervoroso de espírito é estar sempre pronto para servir ao Senhor quando o Senhor nos chamar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E às vezes a gente pensa: não, mas eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo o pastor. Não, nós estamos servindo a Deus. Quando nós servimos uns aos outros, nós servimos a Deus. Deus não está aqui, irmãos, fisicamente para nós servirmos a Ele e trazer alguma coisa que Ele precisa, porque Ele não precisa de nada, mesmo que Ele estivesse aqui. Por isso que quando eu sirvo o irmão e a irmã, eu estou servindo a Deus. Mas quando eu deixo de fazer isso, eu estou deixando de servir a Deus também. Louvado seja o Senhor. De maneira que quando Paulo diz para os crentes de Roma: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, servir ao Senhor não é só jejuar e orar e cuidar da minha vida pessoal. Servir ao Senhor é nas oportunidades que Deus me dá, irmãos, e não é difícil fazer isso. Eu estender a mão para o irmão, para a irmã, quando o irmão está precisando de ajuda. Isto é servir ao Senhor. E fazer isso não porque preciso fazer, porque a Bíblia está mandando fazer. Fazer isso com alegria, fazer isso com prazer, fazer isso com amor, meus irmãos. Fazer isso porque nós somos salvos em Jesus Cristo. E porque nós nos amamos uns aos outros. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Não vai dar para encerrar nesta noite, mas eu quero, para finalizar, ler aqui com os irmãos somente o versículo 17 e a parte B do versículo 17. Procurai as coisas honestas perante os homens. É o nosso testemunho para fora da igreja, para fora da comunidade cristã. Aleluia. É a nossa luz resplandecendo nas trevas. Aqui eu estou pregando a palavra de Deus, eu sou crente todos os dias, os irmãos me veem aqui. Mas e no meu trabalho? Mas e lá fora? E quando eu não estou no culto? E quando os irmãos não me veem? E quando os meus pastores não me veem? É disso que Paulo está falando aqui na parte B do versículo 17. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. É eu viver honestamente perante a sociedade. É eu pagar as minhas contas. Aleluia. É eu dar bom testemunho. É eu andar na rua como homem de Deus, como uma mulher de Deus, de cabeça erguida, alegre, feliz, cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mostrando a alegria do Evangelho. É eu entrar no meio dos meus familiares e eles notarem alguma coisa diferente que eles não têm, à luz da presença de Deus. É o que Jesus disse que o pastor Marco estava orando aqui. É a nossa candeia colocada em cima do velador, dando luz a todos os que entram. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 17, na parte B. Louvado seja o Senhor. Para nós procurar as coisas honestas perante todos os homens. É o nosso compromisso cristão diante da sociedade. É verdade, meus irmãos. E eu preciso dizer isso porque hoje é um culto de Santa Ceia e é um culto da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito triste quando a gente ouve de pessoas que não servem a Deus acerca do mau testemunho de pessoas que a gente conhece do nosso círculo cristão.
Porque algumas pessoas vivem religiosamente, uma vida religiosa, e não conseguem entender que o Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que nós estamos aqui. Na verdade, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho é vivido fora da igreja, fora dessas quatro paredes. Aqui é que se manifesta o verdadeiro Evangelho, que nós estamos fora. Aqui eu sou luz com os irmãos, eu passo por luz mesmo não sendo, mas e lá fora? Onde os olhos do Deus Todo-Poderoso estão me vendo, e eu estou rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então vamos, a partir de hoje, meus irmãos, ser fervorosos de espírito. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar nesta noite. Eu quero chamar depressa aqui na frente, irmãos. Nós vamos só orar rapidamente, vamos passar para o pastor Mário, vamos participar da ceia e vamos embora. Escute este chamado que não é meu, é de Deus. Eu quero chamar aqui na frente do altar, e você que diz: olha, eu estou sentindo que não sou mais fervoroso como eu era antes, não. A minha temperatura espiritual já arrefeceu, já está diminuindo. O meu nível espiritual já está diminuindo faz muito tempo, e eu vou caminhando, porque não tem força para esboçar uma reação. Deus está te dando hoje uma grande oportunidade. Vem aqui na frente do altar, meus irmãos. Vem toda a igreja na frente do altar, para você não se sentir constrangido. Toda a igreja vem e nós vamos impor as mãos. Tenho certeza absoluta que todos nós podemos dizer: olha, não sou mais o mesmo. Eu não oro como antes, não jejuo como antes, não leio a Bíblia como antes, não dou glória a Deus como antes, não gosto dos cultos como antes, não tenho prazer de vir na igreja como antes. O meu fervor está diminuindo. Mas nós vamos reagir nesta noite em nome de Jesus. E o Senhor vai mudar a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar depressa. E para minha mulher, minha esposa, preparar um hino depressa, nós vamos impor as mãos. Feche os olhos, toda a igreja. Eu quero orar primeiro, depois nós descemos e impomos as mãos com os pastores, pastor Jussiane, pastor Mário, pastora Valéria, vamos impor as mãos. Feche os olhos agora, toda a igreja com os olhos fechados em nome de Jesus. Deus está te chamando, querida irmã e querido irmão, aleluia. Quando o Senhor fala na sua palavra: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele está falando com a igreja, Ele está falando conosco, Ele está dizendo que nós estamos morrendo, Ele está dizendo que nós estamos perdendo a fé, Ele está dizendo que nós estamos nos tornando crentes naturais, Ele está dizendo que a unção está indo embora, Ele está dizendo que o poder de Deus está indo embora. E o Senhor diz na sua palavra que a Deus só pode se servir em espírito e em verdade. E nesta noite o Espírito Santo vai nos ajudar. Feche os olhos agora, toda a igreja.